Fala galera, sejam bem-vindos, tudo bem? E aí pessoal, hoje eu tenho uma aula muito legal aqui para vocês e é a continuação daquela aulinha que a gente fez, né, na semana passada, na semana anterior, sobre hidrostática, né? A gente começou um pouquinho o tema e agora a gente vai avançar mais um pouquinho nele, tá bom? Então fica ligado aí, vamos lá? Aqui ó, dá uma olhadinha na tela. Aqui ó, você tem ó, a aula, né, da semana passada, que foi densidade, pressão, tá, dos sólidos e dos líquidos, tá galera? Só para lembrar de algumas relações, né, porque isso é bastante importante, vamos lembrar do seguinte, tá galera? O que a gente define como densidade? Densidade é a razão da massa sobre volume, entendeu? Tá? A gente tem que estar ligado nesse detalhezinho aí, galera. Então significa, né, que no corpo, de repente, que eu tenho um volume muito maior, eu acabo tendo, galera, o que? Uma densidade menor, tá? Então, quer dizer, se eu aumentar, né, esse volume aqui, né, só relembrando alguns detalhes, a gente diminui a densidade, tá, galera? Então, vale a pena, né, reestudar essa relação de densidade, né, e em contraponto com volume, sabendo que eles são inversamente o que? Proporcionais, bom? Então, já fica essa dica aí, só para lembrar da aula passada. A gente também viu, galera, a questão da pressão, né? E a gente vai usar muito hoje, na verdade, pressão. Então vale a pena a gente relembrar algumas coisinhas. A gente tem a pressão dos sólidos, né? Que é dada por força sobre área. E a gente tem a pressão do líquido, tá, galera? E qual é a diferença dos dois? O sólido, né? Eu aplico aqui no meu corpo. Eu acabo notando que a força com que eu faço, né? Essa pressão, ela acaba sendo diretamente proporcional à pressão, entendeu? Então, quanto mais força, mais pressão, certo? Mas eu noto também, galera, que é inversamente proporcional à questão da área. Ou seja, o que significa isso? Que quanto maior, galera, a área, né, de contato aqui, né, menor vai ser a relação de quê? Da pressão, tá? Se a gente pensar, por exemplo, né, num alfinete e num lápis, né? Obviamente o alfinete ele vai machucar muito mais do que o lápis, né? Por mais que ele seja afiado, enfim. Por quê? Porque o alfinete ele tem uma superfície de contato menor, entendeu? Então, se a gente diminui esse S, a gente acaba aumentando a pressão P, tá? Lembrando, galera, que aqui na pressão dos sólidos, né? A gente fala muito aqui da questão do Newton, tá? De unidade, isso aí é importante, né? Falar aqui por metro quadrado, tá ok? Que a gente vai chamar aí, galerinha, de Pascal. Olha aí na tela. Olha lá, PA. Né? Então, se você ouvir falar de Pascal, você vai lembrar, né, da unidadezinha aqui de pressão, tá? Outra coisa, galera, também tem a pressão da coluna de líquido, né? Isso é importante. Então, a pressão da coluna de líquido é dada por DGH, densidade, gravidade e altura, tá? A densidade é aquela, né, que a gente calcula por massa-volume. A gravidade é aquela que você já conhece, né, que tem um valor aproximado aí, galerinha, né, de 10 metros por segundo ao quadrado, né? A gente aproxima aí. E a H é a altura que tem que estar em metros, tá? Então, basicamente, né, se a gente fala de uma pressão numa coluna de líquidos, eu estou falando, galera, de que quanto mais fundo eu vou naquela coluna, mais pressão eu vou ter. Então, quer dizer, se eu escolher dois pontos, né, eu tenho um ponto aqui embaixo, né? Esse ponto aqui embaixo, ele tem uma pressão que, galera, muito maior, né, do que um ponto aonde? Aqui em cima, entendeu? Então, quer dizer, são dois pontos, né, de altura diferentes, que eles também vão dar pressões diferentes, tá, pessoal? Não esquece da questão da pressão atmosférica, tá? Se o tubo estiver aberto, você conta a pressão atmosférica. Se ele estiver fechado, você não conta, tá? Aqui eu não coloquei, mas depende do problema, né? Você tem que observar direitinho se vai precisar ou não, ok? Lembra que a pressão atmosférica padrão é 1 atm, tá, galera? Uma atmosfera. A unidade aqui não é Newton por metro quadrado, tá? Aqui a gente usa a unidade de atm, tá bom? Então fica essa dicasinha aí, ok? Vamos lá, povo. A gente vai falar propriamente hoje, né, da parte 2 de hidrostática. E na parte 2 a gente tem alguns teoremas, né? Por exemplo, teorema de Stirling. Aí vai falar, meu Deus, quem é Stirling, né? É o Simon Stirling, né? Chique, rapaz. E ele vai falar o seguinte, né? Que é a lei fundamental da hidrostática. Então é uma das leis, galera, mais importantes que a gente vai estudar nesse conteúdo, beleza? Então, como é que é essa lei? O que ela fala? Dá uma lida aqui comigo, ó.
ela fala da diferença de pressão entre dois pontos de um mesmo líquido, tá, galera? Homogêneo, ou seja, aquele líquido, né, que ele é composto do mesmo tipo de densidade, né, mesmo tipo de mistura, ok? Em equilíbrio, que pode ser calculado pelo desnível entre esses dois pontos. Quer dizer, vou pegar um líquido, né, uma coluna de líquido, e vou escolher ali, galera, dois pontos, né? Um ponto de repente um pouco mais acima e um ponto bem lá no final. Eu vou notar que existe realmente uma diferença de pressão entre esses dois pontos, né? E isso é o que a gente chama de teorema de Stevens, tá? O Simon Stevens, ele acabou formulando, né, uma teoria para a gente poder ter isso, né, registrado direitinho. Tudo bem? Sei que você de repente já sabia, né? Você já deveria ter notado aí na partezinha inicial sua pressão. Mas agora pelo menos a gente já sabe, né, quem formulou isso. E aqui você tem a diferença, né, de pressão dos dois pontos, dada por μGH. Aí você vai falar, Jesus, o que é μGH? Galera, não foge muito da ideia do DGH, tá? O μ, na verdade, né, ele entra aí com uma espécie de densidade pra gente, tá? É uma massa específica, né, mas ele entra como questão de densidade pra gente. Aí tem algumas observações também a respeito dessa lei, né, que a gente precisa se ligar, que a gente precisa, né, aprender. Por exemplo, todos os pontos de um mesmo líquido sob a ação da gravidade em um mesmo desnível, galera, olha o que está anotado aqui, ó, horizontal, possuem a mesma pressão. A gente não falou de desnível vertical, a gente falou horizontal. Então, horizontalmente falando, se eu tiver dois pontos aqui, esses dois pontos têm a mesma pressão, entendeu? Aí você vai falar, prof, é óbvio, né? Os dois estão no mesmo líquido, no mesmo recipiente, né? Não tem problema nenhum deles estarem na mesma pressão, né? Até porque está todo mundo ali na mesma altura, todo mundo suporta a mesma coluna de líquido. Não, beleza, concordo com você, tranquilo, né? Só para te mostrar aqui a relação, ó. Então, se não há desnível, né? Se a altura do desnível deles é igual a zero, a gente pode escrever que P1 menos P2, né? Em vez de ser μGH, sendo H zero, a gente vai ter igual a zero. E aí é onde eu formulo pressão 1 igual a pressão 2. Beleza? Guardou esse detalhe? Tá? Eu sei que você já sabia, mas guarda esse detalhe. Aí você vai falar assim, poxa, mas e se isso tivesse em lugar diferente? Né? Que é o que na verdade vai acontecer aqui. Né? Quando a gente fala aqui do paradoxo hidrostático. Então, dá uma olhadinha aqui, galera. Arrasta a tela aqui pro lado. A gente vai ter isso aqui, ó. Aí agora não está no mesmo recipiente, né, como você esperava que tivesse. São três recipientes diferentes e tem mais, de formatos diferentes. Aí você vai falar, pô, prof, aí deu ruim, né? Porque olha só, aqui eu sei que ele exerce um tipo de pressão. No outro aqui ele exerce outra, porque o formato é diferente. Nesse aqui que é mais larguinho, ele deve exercer uma pressão menor. Não, beleza, ele exerce uma pressão menor em comparação com os outros, tranquilo, mas isso em relação ao ponto de apoio. Mas se você considerar a coluna de líquido, se você considerar uma mesma altura para os três, tá? Os três têm a mesma pressão, ok? Então a gente tem que saber diferenciar se você está falando de uma pressão de sólido ou se você está falando de uma pressão de líquido, entendeu? Tem que ter essa noção, tá, galera? Se a gente estiver falando de uma pressão de sólido, tudo bem, super entendo que você diga que as pressões são diferentes, e realmente está certo, né? Em relação ao que eles têm com a superfície, as pressões são diferentes, certinho. Agora, em relação à pressão de líquido, galera, que a gente está aplicando aí, na verdade, esse teorema de Stevens, né? A gente está visualizando que isso realmente é um paradoxo, quer dizer, eu tenho uma mesma altura para todo mundo do líquido, entendeu? Você vê que todo mundo aqui, ó, tem a mesma alturinha de líquido e todo mundo suporta a mesma quantidade de líquido, entendeu? E eu não escolhi um ponto lá no final, tipo o último ponto. Eu escolhi um ponto mais ou menos intermediário, para te mostrar justamente que esses pontos têm pressão igual, ok? Então, quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para não errar. Já foi questão de vestibular algumas vezes, tá? Então é uma coisa que você tem que se concentrar, ok? Dá uma olhada na situação, né? Se vier alguma questão do tipo, e vê se não é o paradoxo hidrostático que está acontecendo. Se for, você já sabe que a pressão é igual para todo mundo, beleza? Bom, tem um teoremazinho também, que é chamado de Teorema de Pascal, galera. Como é que é isso? Ele diz que todos os pontos de um líquido em equilíbrio, expostos à atmosfera, né, como está escrito aqui, como resumi para vocês, eles ficam sujeitos à pressão atmosférica, tá? E isso vai ajudar a gente com a noção dos vasos comunicantes.
né? E principalmente com a noção de prensa hidráulica. Então dá uma olhada, né? O que são vasos comunicantes? O nome já está dizendo, né, galera? Se eles são comunicantes, significa que eles têm alguma comunicação, eles têm alguma ligação, né? Alguma coisa acontece entre os dois. E é um sistema realmente de vasos abertos, tá? Que a gente vai utilizar, que eles vão ser preenchidos por um mesmo líquido, por exemplo, sei lá, tipo óleo, água, né? Alguma coisa que seja só aquilo, tá? E ele vai estar em equilíbrio, né, em relação à altura e o nível do líquido. Então, como é que é isso, né? Mostra aí na prática. Vai ser igual esse desenho aqui, galera, que é o nosso exemplo, tá? Pulando aqui. A gente tem aqui uma partezinha, né? Considerando que isso aqui esteja aberto, tá? Parece que está fechado, mas está aberto. E aqui a gente tem, ó, os dois pontos, tá vendo? Então, pelo teorema de Siemens, né, se eu tiver certo, eu posso dizer que P1 igual a P2. Eu escolhi a mesma altura para os dois, né? Igualei A, né? Tá beleza? Então, P1 igual a P2. E pressão de líquido é o que, galera? É DGH. Densidade, gravidade e altura, correto? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Pressão igual a DGH, então vai ficar densidade 1, a gravidade, altura 1. Igual a densidade 2, gravidade, altura 2. Galerinha, pelo amor de Deus. A gravidade é a mesma para os dois, né? Então, o que você faz aqui, ó? Fruit ninja no menino. Corta ele, entendeu? E aí você tem densidade 1 a altura 1 igual a densidade 2 a altura 2. Beleza? Tá? Prestando atenção aqui, a gente tem a prensa hidráulica, que na verdade ela vai fazer a mesma coisa. Só que a gente tem que se ligar no detalhe do êmbolo, né? O que é o êmbolo? Êmbolo é esse meio de separação aqui, né? Que ele não vai deixar o líquido sair. Você deve lembrar desse êmbolo, né? Você provavelmente já deve ter visto uma seringa. E a seringa ela tem aquela partezinha preta, né? Então aquela partezinha preta é o êmbolo, tá? E pelo teorema que a gente está vendo, então a gente tem P1 igual a P2. Só que dessa vez a força não é aplicada, galera, sobre o líquido em si, mas ela é aplicada sobre o êmbolo. Então essa pressão é relativa a sólido, não pressão relativa a líquido. Entendeu a diferença? Né? A primeira pressão que a gente viu ali em cima, a gente aplicou diretamente em cima do líquido, né? A gente pegou dois pontos do líquido ali e fez igualou os dois. Mas aqui a gente está fazendo a pressão relativa ao que, galera? A pressão relativa ao sólido. Então, a pressão de sólido é força sobre área, ok? Tem que lembrar disso. Então, ó, vai ser a força do primeiro sobre a área do primeiro igual a força do segundo, área do segundo. Basicamente, né, assim como o primeiro aqui, a gente vai resolver por uma regrinha de 3, tá? Não tem muito segredo, não. Depois eu vou tentar colocar na lista uma questão da UERJ sobre isso, tá? Pra a gente treinar aí e ver como é que e resolve, tá? Bom, vamos lá. O último teorema do dia, galera, é o teorema de Arquimedes, né? Pra gente não fazer um negócio muito extenso aqui. E como é que funciona esse teorema de Arquimedes aí? Vamos lá. Ele vai falar aqui, ó, quando o corpo é imerso, total ou parcialmente em um fluido, ele recebe uma força denominada impulso, que é vertical e para cima, tá? Então é assim, né? Tenho aqui um recipiente sem nada, e aí quando eu coloco uma bolinha aqui dentro, o que vai acontecer? Ele parece que aumentou o volume, né, do líquido. E não à toa, né? Porque esse volume do líquido que aumentou, na verdade, ele é o volume relativo à bolinha que entrou ali, entendeu? Então, quando a gente, né, inclui um objeto, né, dentro de um fluido, o que acontece? Ele passa a ter uma força chamada impulso, né, que está aqui vertical para cima, que está empurrando ele para cima, né? Aí você vai falar, pô, prof, mas aí tem a questão do peso, né? Tem a questão do peso. Aí você tem que prestar atenção para ver se esse peso ele é maior do que o impulso, menor do que o impulso, se ele é igual ao impulso, né? A gente tem situações aí. A gente tem 3 situações. Se o peso, galera, ele for igualzinho ao impulso, né? Se os dois forem iguais, obviamente as forças vão se anular, correto? E se elas forem se anular, né? Você lembra a força resultante igual a zero? Estado de inércia, né? A gente vai ter o que, galera? A gente vai ter esse cara 50%, né, para fora e 50% submerso, né? Então seria mais ou menos uma situação assim, né? A gente tem aqui, ó, um líquido e a gente tem um corpo aqui, né? Então, ó, essa partezinha aqui, né, tá aqui para fora d'água e essa partezinha tá para dentro da água, tá? Então essa situação aqui é onde você tem os tais 50%, tá? Aqui a gente chama de submerso, tá? Aqui é o sub e aqui o emerso, tá?
se caso no problema, né, falhe, aí você já sabe o que é, tá ok? Submerso, né, e o emerso. Aí você vai me perguntar, mas bom, então é isso, né? Quer dizer, a gente mergulha um corpo, o corpo né, tem um volume e esse volume faz com que a água se desloque, com que o fluido se desloque. Exatamente essa é a ideia, tá? Basicamente essa é a ideia. Só que é aquilo que eu falei, né? Se a gente tiver, por exemplo, um peso maior do que o empuxo, o que vai acontecer, pessoal? Se o peso for maior do que o empuxo, ele vai afundar, porque peso maior, né, ele vai puxar mais esse cara para baixo, né? Então o empuxo não vai conseguir sobressair e aí esse carinha afunda aqui, tá ok? Se o peso for menor do que o empuxo, galera, a gente tem um corpo que flutua, né? Então se o peso, né, ele for menorzinho que o empuxo sobressai, né, força para cima, vertical, e ele vai suspender esse carinha, né? Então ele vai fazer com que ele vá aqui para cima, tá ok, galera? Então, beleza? Dá uma olhada no que é a expressão do empuxo, né? Para a gente entender. Se tem volume envolvido, né? A gente já viu que tem volume e tem peso, né? E o peso tem relação com a questão da gravidade, né? Então a gente também tem essa relação da densidade e gravidade envolvidas aqui. Por que densidade e gravidade? Porque eu entendo o seguinte, né? Se o líquido ele for mais denso, como a gente estudou isso lá em densidade, né, na outra semana, eu vou ter mais dificuldade de fazer com que esse cara afunde, né? Então, se vou ter mais dificuldade de fazer com que ele afunde, sinal que o impulso vai ser maior, entendeu? Então, o impulso vai acabar sobressaindo aí nesse caso. Então, por isso que a densidade ela é diretamente proporcional à questão do impulso, tá, galera? Idem para a gravidade para o volume, né? Quanto maior o volume deslocado, também maior o impulso aí, galera. Tá bom? Só uma última aí para a gente terminar, uma curiosidade aí, ó. Deixa eu escrever aqui para você, ó. Uma curiosidade do dia, tá? Você já se perguntou aí por que o navio, né, ele consegue flutuar? Porque olha só, gente, para pensar um pouquinho, né? Um navio feito de metal, né, galera? Aço e tal, nossa, pesado danado, né? Por que ele consegue flutuar? Tem alguma coisa aí, né? Tem que ter alguma coisa estranha aí. Galera, é por causa do casco, né? Entre as camadas do casco, eles têm o quê? Tem ar, entendeu? Tem um espaço. Então significa, galera, que esse cara aqui, na verdade, né, ele faz um equilíbrio de fluidos. Porque quando a gente fala da ideia de fluido em física, né, deixa eu botar aqui para você, a gente não fala só de líquidos, a gente fala também de gases, entendeu? Então, gases também contam como fluidos de maneira geral, tá? Então, esses fluidos, né, poderia muito bem ser o ar aqui, né, envolvido na camada do nosso navio, né? E aí a gente, enfim, a gente começa a ver inúmeros exemplos aí, né, galera, que acabam servindo para a gente também entender, né, por que essas coisas afundam ou não afundam, né? Uma boia, por exemplo, né? A boia ela tem ar no interior, então ela também funciona pelo mesmo sistema, né? Se você murchar a boia, ela afunda, né? Então a gente visualiza que realmente essa questão do fluido, né, dos equilíbrios de fluido, né, elas ajudam a melhorar a ideia da pressão. Também tem que lembrar que quanto maior a superfície de contato, menor a pressão, né? Então isso também ajuda. Tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse iniciozinho de matéria, né? Eu vou deixar uma listazinha para vocês poderem treinar, né? E a gente se encontra aí na aula online, ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais.